paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Nós estaremos agora celebrando um casamento religioso com efeito civil. E eu gosto de assim perto. Feche teus olhos. Gostaria dos visitantes, dos amigos, do noivo, todos fechassem os olhos agora e vamos pedir o nosso Deus tome a primazia e a direção. E tudo que será realizado nesta noite. Amém? Soberano e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, nessa noite, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha tomar a direção do casamento que será ministrado, do laço matrimonial, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, Deus, direcionar todas as coisas. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que a esposa achou uma coisa boa e alcança a benevolência de ti. Então, Deus, toma a direção, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os visitantes, tudo que será ministrado aqui nesta noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que vocês agora, que trouxeram a Bíblia, ou que não trouxessem, ficassem apercebidos que nós vamos fazer a leitura no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 18. Só um versículo que nós estaremos assim, ministrando a palavra de Deus. Amém? Todos já abriram aí? Então vamos fazer a leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja com ele diante dele. Amém? Então, a palavra, alguns podem sentar, outros fiquem em pé, fiquem à vontade. Se tiver de sentar, pode sentar, irmão, fica à vontade. E alguns podem ficar em pé mesmo. Amém? Então, Deus falou algo para Adão, para o primeiro homem, louvado seja, que foi formado na terra. Adão é o pai de todos nós. E Deus falou algo interessante. Que ele disse para Adão que não era bom que o homem vivesse só, mas ele faria uma adjuntora que lhe correspondesse, que estivesse diante dele. Então nós vemos na criação do mundo que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia o Senhor descansou. E no primeiro dia Deus disse assim: haja luz, essa luz linda que nós estamos vendo aí, era bom. No 2º dia ele criou o firmamento, que é o céu, e Deus também viu que era bom. No 3º ele criou ervas e ave frutífera, que a semente esteja dentro dele, e Deus viu que era bom. No 4º Deus criou 2 grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. No 5º dia Deus criou os animais, as grandes baleias, as aves, os pássaros, e Deus viu que era bom. Tudo que Deus criou, Ele viu que era bom. No 6º dia, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, do pó da terra, com a obra-prima, com a própria obra das suas mãos. Mas, no 7º dia, o Senhor descansou. Então, nós vimos aí, na criação do mundo, que tudo que Deus criou foi bom. Só uma coisa que Deus não achou que fosse bom, que o homem vivesse só. Amém? O homem e nem a mulher nasceu para viver só. Todas as coisas que o Senhor criou, o Senhor Deus criou, foi bom. Ele achou que foi bom, que foi maravilhoso. E nós vimos, irmão, que o mundo, a sua plenitude, a terra, tudo que nosso Deus criou é bom. Que nós habitamos aqui, nessa terra que o Senhor colocou o homem. Mas a única coisa que o nosso Deus viu que não era bom é que o homem vivesse só. E aí Deus providenciou uma varoa para ele. Uma varoa quer dizer uma mulher para ele. E Deus ordenou que Adão desse o nome à mulher. E quando Adão acordou, disse: essa é a varoa, porque do varão foi tomado. É muito interessante para o nosso amado irmão Edson, que
louvado seja, Deus não criou, amado, a mulher, nem dos pés, nem da cabeça, nem das mãos, mas criou do lado das mulheres, é a sua disjuntora, é a sua outra parte que Deus criou, que estava faltando, a sua outra costela que Deus dava. E Deus criou com esse objetivo para que o homem não vivesse só. Deus disse que não era bom que o homem vivesse só. Todas as coisas que ele criou foi boa, mas uma coisa que ele viu que não era boa era que o homem vivesse só. Então ele criou a mulher. Submissão, muitas pessoas têm confundido. Submissão, você combinar e concordar, não fazer nada sem combinar com o seu esposo. Ou vice-versa também. Amém, irmão? É amar, é respeitar, é reverenciar o seu esposo. Isso é submissão. E a Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque o apóstolo Paulo disse de uma forma, irmão, nós não maltrataríamos a nossa carne, onde a gente cuidasse, alimentasse, louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma, é o homem, louvado seja, ele tem que amar, porque a mulher é a parte mais fraca, mais sensível. Então ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E essa mensagem é muito interessante o seguinte, que ele, você, a outra carne, a minha outra parte, a minha esposa, literalmente falando, é quando não há concórdia, compreensão, contenda, louvado seja o nome do Senhor, discussão, hein? Louvado seja o nome do Senhor, amém? E eu gostaria de deixar aqui um exemplo interessante, um jovem casal, eles se casaram, mas só que todos dois não tinham experiência nenhuma do casamento, e aí se casaram, foi para a lua do mel, e foram primeiros dias passando em casa, e ela não sabia cozinhar, não sabia nada. E ele foi trabalhar a esposa. E quando ela bota na mesa, ele já vê algo diferente. E aí o que acontece? Quando ele bota, ele vê a galinha cheia de açúcar, o macarrão peguento. E começa o que aí? Ela fala, tá gostoso, bem? Ele disse, experimente aí. E quando ela foi experimentar, ele falou, bem, me desculpe. E ele não criticou, não maltratou a sua outra carne. E hoje ele diz que ela é uma das melhores cozinheiras do Brasil. Amém? Verdadeiro amor. Sabemos que todas as pessoas que casam, ainda de ordem cristã, não vamos nos isentar que não vai ter problema. O problema existe, mas uma coisa que vai subsistir o casamento é o amor. O amor e também a humildade. A humildade é você reconhecer o seu erro e procurar ouvir as pessoas que sabem o caminho. Amém, irmão? Então, muitos casamentos hoje estão se separando por falta da humildade, por falta da compreensão. Então, quando nós compreendemos, louvado seja o nome do Senhor, um ao outro, louvado seja o nome do Senhor, no momento que, se os dois for duros, tem um ditado que não levanta o muro, não é, irmão? Mas sempre um sendo mais flexível, mais maleável, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele exemplo daquele homem que teve paciência com a esposa dele, né, irmão? E não jogou, louvado seja a esposa dele contra a mão, louvado seja o nome do Senhor, mas provou que amou ela, amém, irmão? Mesmo ela sem saber cozinhar, sem nada, hoje ela é uma excelente esposa, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é um grande exemplo. E outro exemplo que tem, para nós finalizarmos e dar início ao casamento religioso com efeito civil, é um certo jovem. Os dois estavam querendo casar, mas não tinham condições financeiras. E ele fez uma combinação com ela: vamos noivar e eu vou para outro país, você me aguarda e quando eu retornar nós iremos casar. E o que aconteceu? Ele viajou e ela ficou esperando todo ano, na data que ele marcou que viria, ela ia vestida de noiva para o aeroporto e nada dele chegar. Aí demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 15 anos. O amor não vê a dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. O amor vê além da dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de 15 anos, ele já estava um pouco mais velho. Louvado seja, ele salta no aeroporto e ela avista ele de lá, ele avista ela de cá, e ele larga as malas, sai correndo, sai batendo, e depois de 15 anos se cumpriu.
Então, eu queria falar sobre a fé e a perseverança. Então, a fé e a perseverança nessa noite está ouvindo vocês. Eu sei que não foi fácil, o casamento não é fácil, principalmente no dia de hoje, vocês chegarem até aqui. Mas através dessa perseverança, não demorou 15 anos, mas foi uns meses mesmo assim, né, irmão? Mas aquilo que Deus uniu não pode separar do homem. E que a partir de hoje, esse voto que você está fazendo diante do altar, todo momento difícil da sua vida, sempre se lembre dessa palavra. Tem muitos casais que se esquecem, até que a morte. E tem muitos casais quando vem a crise, quando vem o problema financeiro, diz que amor não enche barriga, já quer separar. Aonde estava o amor? Que tipo de amor é esse? Esse amor artificial. Amém, irmão? Então, está provando que não é o verdadeiro amor. Então, no momento difícil, da sua dificuldade, você se lembra que você nessa noite está fazendo um voto com Deus, até que a morte o separe. Então, no momento da mudança, não, está tudo bem, todo mundo é maravilhoso, eu te amo, meu bem, amor da minha vida, né, irmão? Mas queremos ver no momento da adversidade, da dificuldade, se verdadeiramente nós amamos ou não. É ali no momento da adversidade que nós vemos quem é quem. Então, tem muitos casais que só está bem quando está tudo bem, quando a bancária está alta, quando a vida financeira está pagando de crédito, tudo. Mas num momento difícil, muitos pensam até em separar, dizendo que o amor não é barriga, né, irmão? Eu já vi casos como esse, mas louvado seja o nome do Senhor. Quem ama, irmão, ama tanto na prosperidade como na adversidade, na dificuldade. Ele ama todo tempo, todo instante, né? Então é um grande exemplo que vocês têm que guardar no seu coração. Existem momentos de prosperidade e abundância, mas existe momento mesmo de adversidade. E na adversidade, considera um outro, ama um outro, amém, irmão? Amém? Creia que tudo passa, amém, irmão? O momento difícil, o dia difícil passa e novamente, aleluia, haverá alegria. E o amor só vai subsistir, irmão, quando o amor é cultivado. Muito amor esfria porque não é cultivado, amém, irmão? Não é cultivado. Então, quando o amor é cultivado, quando o amor, louvado seja o nome do Senhor, ele tem essa cultivação, ele permanece para sempre. Para sempre, eu estou dizendo que até que a morte separe. Nesse momento, louvado seja o nome do Senhor, eu gostaria, louvado seja o nome do Senhor, nesse momento, eu gostaria que os irmãos todos, é o momento de eles, louvado seja, fazer esse voto diante do altar, como eu já tinha antes, até que a morte nos separe. E nós vimos antes que Deus criou tudo e Deus viu que era bom. Só uma coisa que Deus não viu que era bom é que o homem vivesse só. Então, nesse momento, nós estaremos, louvado seja, falando algumas palavras, louvado seja o nome do Senhor, e em seguida, louvado seja o nome do Senhor, o noivo vai estar dando aliança à noiva, a noiva vai estar dando aliança ao noivo, e fazendo um voto diante de Deus e diante de toda a igreja, e assim, em seguida, nós estaremos, louvado seja o nome do Senhor, a testemunha, os padrinhos estão assinando, louvado seja o nome do Senhor, e eu também como celebrante vou estar assinando, louvado seja o nome do Senhor, e ele estará, louvado seja, confirmando essa aliança diante de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então nesse momento eu gostaria que eles virassem assim, de lado um para o outro, amém, irmão? Esse Vitório Belmonte, você aceita Margarete Marco Santiago como única esposa sua, na tristeza, na alegria, na dor, na adversidade, na prosperidade, ou qualquer outro momento que seja oportuno, você aceita ela como única esposa tua até que a morte o separe? Aceito. Aceito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Margarete Marques Sampaio, Santiago, melhor dizendo, Santiago, que a partir de agora passará a adotar o nome de Margarete Santiago Belmonte. Você aceita Edson Vitório Belmonte como seu único esposo, na tristeza, na alegria,
na dor, louvado seja o nome do Senhor, até que a morte o separe? Sim. Sim. Aceita também, né, irmão? Então eu gostaria de passar agora para ele. Eles fizeram nesse momento um voto diante de Deus e diante da igreja. E nesse momento eu vos declaro como marido e mulher. As palmas para ti. Botasse aquela mesa ali para que nós já celebramos, aleluia, o religioso. Agora vamos fazer o civil, com o evento civil aqui. Daqui a pouco vai ter a cerimônia do buquê. O próximo pode ser o seu. Amém? Amém? Vai ser lá fora. O noivo e a noiva vai sair devagarinho. Você não sai ainda do seu lugar, amém, irmão? Ainda vai ter algo aí agora. Mais uma vez especial de Deus. Pode ser aqui. Essa vai reflexionando aí, vai saindo aí, é pra folgar mais aí.
recepcionando e vai saindo aí. Tem mais de 100 aí. Ó, você tem que ficar de lado aí, você tá de frente aqui. Aí chegar a sua vez aí. O pessoal afasta mais um pouquinho, tá muito junto aí, viu? Tá muito junto aí, tá ficando todo mundo junto aí. Vou afastar um pouco aí. Ó, fica ali do ladinho, deixa eu... Aí, tá bom, ainda bom. Recomeçar a vida com você foi bom demais. Poder te conhecer, viver o meu futuro do seu lado, saber que por você sou muito amado. Poder dizer de coração, foi Deus que fez a nossa união. Recomeçar a vida com você é não deixar o amor se acabar. A felicidade vem depois. Uma vida inteira pra nós dois poder viver pra sempre assim. Eu sei foi Deus que deu você pra mim. Sei foi tão difícil te encontrar e viver um sonho tão real. Amor assim, amor sem fim, amor que vem de Deus sem igual. Sei foi tão difícil te encontrar E viver um sonho tão real. amor assim, amor sem fim, amor que vem de Deus sem igual. Amor assim, amor sem fim, amor que vem de Deus sem igual. Sem igual. Sem igual.
Nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus, e sei que você é um presente que Ele me deu. Nós dois, uma aliança de amor, unidos no Senhor, andando sempre na luz, seguindo a Jesus, vivendo pela fé, ouvindo sempre o que Ele diz. Homem e mulher, formando um casal feliz. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim e me fez pra você, e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim e me fez pra você, e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim e me fez pra você, e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar.
9, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E depois, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Então deixa o casamento de vocês prosperem, né? Amém. Quando alguma coisa enfraquecer, você sabe, opa, então aqui o poder está se fortalecendo. Então, Glória a Deus. Amém.